A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. E eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, ativar o sininho das notificações e já deixar um like aqui nesse vídeo. Dessa forma, o YouTube entende a relevância desse canal e entrega para outras pessoas e assim podemos crescer juntos aí na palavra do Senhor. Amém? Hoje, o nosso dia 211, vamos continuar lendo o livro de Esdras, mas antes vamos orar convidando a presença do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e nessa oportunidade, Pai, eu quero Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor Deus, por ter, Pai, todos os dias estendido as Tuas mãos poderosas, Pai, para nos livrar de todo mal, para nos dar, Senhor Deus, proteção, Pai. Deus, muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigada, Deus, pela Tua bondade que é infinita, Pai. Senhor Deus, neste momento, nós convidamos a presença do Teu Espírito Santo para fazer a leitura de hoje junto conosco. Espírito Santo de Deus, tenhas liberdade, fala com a gente através da palavra do Senhor, nos dá clareza e entendimento das Escrituras, no nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, crendo, Pai, que o Senhor se faz presente em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Abram aí então as vossas Bíblias no livro de Esdras, no seu capítulo 7. Esdras, capítulo 7, na versão NVI. Esdras vai para Jerusalém. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Esse Esdras veio da Babilônia. Era um escriba habilidoso na lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, entre os quais sacerdotes, levitas, músicos, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º dia do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus estatutos e ordenanças aos israelitas. A carta do rei Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Saudações. Autorizo qualquer israelita no meu reino, entre os quais os sacerdotes e os levitas, que deseje ir a Jerusalém com você, que o faça. Você é enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e de todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as respectivas ofertas de cereal e de bebida e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e os seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus. As demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam diligentemente tudo que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus,
até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 10 batos de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tem ordenado que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. Quanto a você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes que ministrem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. Aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei deve ser punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Por sua bondade, ele me favoreceu diante do rei, diante dos seus conselheiros e de todos os seus poderosos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, recobrei o ânimo e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Glória a Deus, dando continuidade no livro de Esdras, capítulo 8. A lista dos líderes das famílias que retornaram com Esdras. Versículo 1. Estes são os líderes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia, durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Itamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atos, que era dos descendentes de Secanias. Dos descendentes de Parós, Zacarias, e com ele 150 homens registrados. Dos descendentes de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zato, Zecanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. O retorno a Jerusalém, versículo 15. Eu os reuni junto ao rio que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Casifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos seus parentes, os servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem ministros para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e com ele os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens no total. Também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, com seus irmãos e filhos, 20 homens no total. Trouxeram ainda 220 dos seus servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham os seus nomes registrados. Ali, junto ao rio de Aava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos,
com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos concedeu. Depois, separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro, e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 650 talentos de prata, 100 talentos de utensílios de prata, 100 talentos de ouro, 20 tigelas de ouro que pesavam 1000 dáricos e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como o ouro. Eu lhes disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos muito bem, até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, partimos do rio de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim, chegamos a Jerusalém, onde descansamos 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e, como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas do reino e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Glória a Deus, leitura de hoje finalizada com sucesso. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos sustentado nesse propósito e que Ele te mantenha também firme. Amém? Vamos então agora agradecer a Deus pela oportunidade e pelo privilégio que Ele nos concedeu no dia de hoje. Amém? Senhor Deus e Pai querido, louvado e engrandecido é o Teu santo nome, Pai. Graças te dou, Senhor Deus, porque até aqui a Tua mão tem nos sustentado. Pai, eu te peço, continua nos firmando a cada dia, Senhor Deus, na Tua presença. Não permita, Senhor Deus, que o dia mal, Senhor Deus, que as atribulações, Senhor Deus, que as dificuldades, Senhor Deus, venham querer nos parar, Pai. Deus, em nome de Jesus, repreende todo mal que se levantar contra nossas vidas, Pai, querendo nos colocar frieza espiritual, querendo nos colocar desânimo, Senhor Deus, em nome de Jesus, repreende, Pai, toda obra contrária à Tua, Senhor Deus, em nossas vidas. Senhor Deus, fica conosco, Pai, não somente hoje, mas até a volta do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, renovando a cada dia a nossa fé e a nossa força para Te buscar, Senhor Deus. Assim nós oramos, Te entregando tudo em Tuas mãos, crendo e agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, que o Senhor continue te abençoando, e amanhã já sabe, temos aqui um encontro marcado para o nosso propósito de leitura anual da Bíblia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.